Boa noite, mister. A pergunta, por que dois tempos distintos? Um primeiro tempo de um Cruzeiro muito intenso e no segundo tempo não tão intenso assim. A questão física pode ser um fator, e eu queria te perguntar outra questão também, sobre aquele gol que foi anulado pelo Cruzeiro. Certamente no vestiário vocês já devem ter visto algumas imagens. Qual que é a avaliação também de vocês em relação a essa questão que o Cruzeiro teve o gol anulado? Boa noite. Bem, boa noite a todos. Pronto, em relação ao jogo, concordo plenamente que a segunda parte não conseguimos a intensidade que tivemos a primeira, não conseguimos o controle do jogo, porque no futebol não há milagres. Fizemos os 3 jogos durante a semana e chegamos mais cansados, principalmente no segundo tempo. O adversário fresco, conseguindo colocar muito mais dificuldades, porque no primeiro tempo foi muito bom. Em relação à segunda questão, eu não quero falar no lance do golo anulado. Eu vou falar uma coisa que a mim me... Quero dizer a palavra correta para não estar aqui a dizer uma asneira, mas fico muito triste quando os árbitros erram, mas fico mais triste quando existe dualidade de critérios. Quando existe dualidade de critérios, quer dizer que para uma equipa é uma coisa, para outra equipa é outra coisa. Eu vou-vos dizer, lances nas costas do Wanderson não eram marcados, no Guilherme eram sempre marcados. Isto foi encostado mesmo à minha linha. Lançamentos de linha lateral, os nossos tinham que ser no local onde saía a bola, os deles podiam ser 20 metros à frente, que o árbitro até fazia o sinal para jogar. Aos 15 minutos o Kaique leva um toque no pé de apoio quando vai rematar dentro da área, não é falta. Um toque do mesmo género, anula-se o golo ao Cruzeiro. Malta, isso é que o Cruzeiro nos últimos anos não tem andado nos primeiros lugares do campeonato. Mas tem que haver respeito. Eu gostava que houvesse respeito, esta dualidade de critérios. Porque eu não vejo esta dualidade de critérios existir, e eu vejo quase todos os jogos da Liga, em alguns campos, principalmente nos campos que jogam as equipas que estão na frente. E eu gostava de ter este respeito. Porque às vezes o erro é uma coisa, mas uma dualidade de critérios, para um lado é uma coisa, a mesma coisa para o outro lado, o VAR chama para uma coisa, para outra situação do mesmo género, e vocês podem avaliar isso, a situação do Kaique. E eu próprio falei com o jogador disse, mestre, eu ia armar o pé esquerdo, ele dá-me um toque do pé esquerdo e já fiquei fora do lance. Pode ser a intensidade a mesma coisa do que o Mateus. Se foi falta no do Mateus, ok. Falta no do Kaique, penalti. Não foi falta no Mateus, ok, também não era falta. Não podemos, duas coisas, duas pesos e duas medidas. Eu acho que o Mineirão ainda não conseguiu criar este impacto, e o Cruzeiro não conseguiu este impacto, este respeito. Porque o respeito ganha-se, que eu vejo outras equipas que os mesmos atos têm comportamentos completamente diferentes. Jardim, você disse aí que o Santos chegou mais descansado que o Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro pode ter errado nessa questão, porque teve a chance de matar o primeiro jogo contra o CRB no Mineirão, acabou ficando 0-0, com isso você teve que usar novamente todos os seus titulares no jogo de volta para garantir essa classificação? E uma outra pergunta, quando você vai fazer as suas alterações, por que geralmente, na maioria dessas alterações, a sua primeira opção sempre é o Marquinhos? Em primeiro lugar, com certeza que o que fizemos no primeiro jogo aqui, que gerimos a equipa, eu gostaria de ter gerido no segundo jogo da taça, não é? Porque permitia-me estar mais fresco para este jogo, como já fizemos anteriormente. Não conseguimos fazer essa gestão pelo resultado, não consegui ter o resultado que fosse para Maceió, já com alguma vantagem. Como não gerimos, acabamos por ter os 3 jogos, uma equipa que iniciou com o mesmo 11 e iniciou bem, os 45 minutos iniciais foram muito bons. Depois perdemos um pouco a capacidade de pressionar, de jogar um passinho mais alto e de não errar, porque na parte final eu acho que também o cansaço levou a alguns erros técnicos de passe, falhamos alguns passos, algumas ligações.
Em relação às opções os nossos pontas são jogadores que normalmente trabalham bastante, defendem muito, a gente tenta sempre os refrescar. Hoje o Cristiano e o Romero já estavam com cartões amarelos e a gente estava a tentar ser mais ofensivo e era 2 jogadores que estavam no risco. O árbitro, naquela dualidade de critérios, ia pô-los na rua, mas era fácil. Na próxima fase eles já estavam a tirar o pé, já não estavam a tentar ser produtivos como normalmente são. E por isso, quer o Marquinhos, quer o Henrique, são jogadores da posição, e a gente normalmente troca jogador por posição. E depois, quando entramos com o Gabriel, aí já alteramos um pouco o sistema, vamos assim muito mais ofensivo, mas com certeza estamos ofensivos, mas depois perdemos um pouco o equilíbrio, que é um pedaço o nosso ADN. Jardim, tudo bem? Boa noite. Ainda sobre substituição, você citou agora o Gabriel. Gabriel foi contratado a peso de ouro, foi uma das principais contratações do Cruzeiro na temporada, e ele é vice-artilheiro do time também na temporada. Só que ele só entra aos 42 minutos do segundo tempo, hoje entrou com 35, teve jogos que ele não entra. Por que o Gabriel não tem mais chance no Cruzeiro? Bem, eu sei que você ia falar isso, você fez o trabalho de casa. Você é uma pessoa que mostra competência. Você sabe que o Gabriel, o Caio, Jorge e o Mateus juntos já jogaram algumas vezes, não foi? Sabe a produtividade que esses 3 jogadores tiveram no campeonato. Se não sabe, vai ver, porque sei que você é bom profissional. Depois, em relação ao artilheiro do campeonato, a gente tem um jogador que no campeonato brasileiro está na frente dos melhores marcadores, que é o Caio Jorge. O Gabriel também tem feito o seu trabalho e tem 4 golos, acho eu. Tem 4 golos, mas com certeza que, devido àquele trabalho que você devia ter feito de casa, estar todos a jogar ao mesmo tempo, a equipa tem tido uma produtividade de 3 golos sofridos e 1 gol marcado. Eu vou-lhe ajudar nesse trabalho. Então, é fácil de dar a minha resposta. 3 golos sofridos e 1 marcado. As coisas não funcionam muito bem com esses 3 jogadores, excelentes jogadores, mas que descaracterizam um pouco aquilo que é o nosso jogo. Jardim, boa noite. Até que ponto te preocupa essas derrotas para os times que estão na parte de baixo da tabela, e aí o filme repetido, né, que aconteceu contra o Ceará, o Cruzeiro sai na frente, o jogo no Mineirão, e a virada acontece. Acho que hoje, aí é mais uma opinião, né, mais por erros do Cruzeiro, né, do que mérito do setor defensivo, talvez do Santos, muito por esse nervosismo que você destacou. O que dá para fazer diferente para isso não voltar a acontecer no Mineirão? Pronto, dá para corrigir, mas eu quero ser muito bem claro nisto. A responsabilidade, o responsável sou eu pelas minhas decisões, de quem joga, quem não joga, da gestão da equipa. Eu sou o principal responsável quando nós perdemos, e hoje, como eu já vos disse, houve muitos erros técnicos e muitos dos jogadores que normalmente não erram dessa forma. Eu penso que o cansaço dos 3 jogos seguidos, alguns deles não estavam 100%, e eu no vestiário disse aos jogadores, quando não estamos a 100%, às vezes temos mais dificuldade de fazer as coisas bem. Jardim, em cima do cansaço que você falou, você faz 3 alterações apenas, tem mais 2, o porquê disso? E quanto à janela, a movimentação, chegou o momento de dar uma acelerada nessa busca aí por opções novas para encorpar esse time neste momento da temporada? Nós fazemos às vezes substituições consoante as necessidades da equipa. Eu achava que mesmo o jogo a gente precisava do Caio na frente, precisava-se de 2 avançados, lançamos o Gabriel, o Mateus mais na construção, refrescamos o meio campo com o Mateus Henrique. Foi uma ideia mais coletiva. Também existem outras posições, por exemplo, o lateral direito podíamos refrescar o William, que fez 3 jogos e já estava cansado, veio de uma paragem e de repente fez 3 jogos em 7 dias, mas não tínhamos as soluções para essa posição. Pronto. E sempre que o resultado não é positivo, vamos a falar nos reforços. Toda a gente já sabe, o Cruzeiro está à procura de soluções diferentes daquelas que tem para
valorizar a equipa e para criar um elenco mais competitivo. Ainda não chegaram, mas o clube anda a trabalhar. Com certeza que houve umas que falharam porque não quiseram ver, mas procuramos outras e eu acredito que a gente vai conseguir trazer um ou outro jogador para dar principalmente mais qualidade ofensiva nos corredores lá atrás.